Milhares de membros feridos na ativa ou na reserva de Sarral são membros da organização que conta com mais de 50 mil feridos em reabilitação. Dentre eles, muitos são civis vítimas de ataques terroristas ou atingidos por um dos milhares de mísseis que caem nas cidades de Israel. Beit Alohem cuida de todos eles e suas famílias, desde o momento em que são feridos até o resto das suas vidas, em um dos 4 centros de reabilitação espalhados pelo país. Avi Gelberg, presidente do Beit Alohem Brasil, estará hoje aqui contando vários momentos emocionantes e histórias de superação dos soldados feridos. Então, passo agora o microfone para o Avi e agradecer também essa presença, Avi. Obrigada. Obrigado a você, Su. Obrigado a todos pela participação e já agradeço esse tempo que vocês vão dedicar na próxima hora, mais ou menos. Agradeço em nome de, como a Su falou, 51 mil soldados feridos de guerras e atentados em Israel. A gente chama a Beit Alohem de startup mais importante que Israel tem. A startup que cuida do ser humano, a startup que cuida daqueles que cuidam da gente. Para a gente fazer hoje uma live aqui no Brasil, tranquilamente, nas nossas casas, isso depende muito ter um Israel forte, um lugar que a gente sabe que nós temos a nossa casa e, se precisar, sempre lá vão nos receber de braços abertos. E para isso precisa infelizmente ainda, de um exército forte e pagar com preços altíssimos de vida de jovens e de jovens que a vida e os sonhos da vida deles acabam num instante e aí tem que recomeçar uma outra vida em outras condições, tanto físicas como mentais. Para a gente começar, vou pedir para a Su passar um curto filme sobre Beit Alohem e aí a gente vai seguir a partir do filme. Não. Sim. צה"ל, צבא ההגנה לישראל. הלוחמים הצעירים האלה ייתנו הכל ביבשה, בים ובאוויר, כדי לשמור על ביטחון מדינת ישראל. אבל המלחמות האלה ולפעילות הביטחון השוטף יש מחיר כבד. פצועי צה"ל. אותו שבריר שנייה שקטע את רצף החיים התוסס, שאותו לא ישכח הפצוע לעולם. הרגשתי חבטה אדירה. פגע שפגע בי, הוריד את היד במקום. חתיכת מכה ביום אחד בטריה. אין לי יד, היד השנייה לא זזה, הרגל לא זזה, ומסיעים אותי בכיסא. שבר בחוליה בגב, רגל ביד, כתף, אגן, לסת. אני מתעורר כשאני לא מרגיש את פלא גופי התחתון. I saw a lot of stuff coming out of my head, blood, bones. I thought I didn't have that much longer. My son said to me, Mom, maybe Hashem gave me to you twice. מדינת ישראל דואגת ללוחמיה הפצועים. ארגון נכי צה"ל הקים להם את בתי הלוחם בתל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע, ועתה מתוכנן גם בית לוחם חדש באשדוד. הפנים האלה, ייסורי הפציעה והשיקום. איזו מלחמה אישית ארוכה ומצפה ללוחמים האלה. המלחמה על החיים. דרך ארוכה שבזכות ארגון נכי צה"ל היא אפשרית. דרך בתי הלוחם שמפעיל הארגון, הלוחמים האלה יוכלו לשוב ולחייך, לשוב ולנצח. זה בית נפלא. זה באמת נותן לי הרבה כוח להמשיך קדימה. חלק מהעניין של פה של בית הלוחם, שאתה לא לבד. בית הלוחם, הבית של נכי צה"ל, בית של חיבוק, של שיקום, בית שמותאם לפצועים, לסוגי הנכויות השונים. בית שבו ישוב להם הביטחון העצמי שאבד, בית שבו יוכלו לשוב לאט לאט לאורח חיים רגיל,
זה חברים שאני פוגש בבית הלוחם, זה מקום שבו אני יכול לעשות כל פעילות שאני רוצה, בלי שיסתכלו עליך כחריג. יש לי בו את כל התנאים האידיאליים לעשות ספורט, אם זה שחייה, אם זה חדר כושר, אם זה גם לקבל טיפול פיזיותרפי שאני מקבל בבית הלוחם. כמובן, חוג האופניים. בית הלוחם מארגן טיולים, יש מועדון צעירים, הרבה מסיבות, הרבה פעילויות. לעשות 15 קילומטרים, יד אחת. זה לא קל. אתה לא מסכן. אתה נשארת. זה נהדר. בית הלוחם הוא בית של פעילויות ושמחת חיים. בית הלוחם הוא מסע אופניים משותף של ילידי בית הלוחם שתרומים. It made me totally sure that by committing myself to Beit HaLechem, it's just the right thing to do. Makes you want to do more. בית הלוחם הוא בית של אומנות, וביסום, ומנהגות. בית הלוחם הוא בית לכל המשפחה. בית יוצר לספורטאים נכים שמביאים כבוד לעם היהודי כולו. אותו רצון של ברזל באימונים ששווה זהב. כי בית הלוחם הוא אנחנו, הוא התרומה מכל הלב של עם שלם, של חוגי ידידים בעולם, ידידי בית הלוחם. בית הלוחם של ארגון נכי צה"ל, שמונה 51,000 נפשות, שהוא הארגון היחיד שחלומו הוא שלא יצטרפו עוד חברים לשורותיו, והוא מתפלל עם כל עם ישראל והעם היהודי שמחר יגיע השלום. As pessoas saem de casa para defender a casa deles. E isso foi numa visita do chefe dos veteranos feridos dos Estados Unidos, o Idan, que é o presidente do Beit HaLochem em Israel, e o americano perguntou para o Idan, escuta, quantos desses veteranos se suicidam por dia? Aí o Idan falou, como assim por dia? O americano falou, por dia, quantos se suicidam por dia? Ele falou, não, você está enganado, você está falando quantos se suicidam por ano. Aí o americano falou, não. O Idan falou, por quê? Quantos aí nos Estados Unidos? Não dá para acreditar, mas são 23 soldados veteranos feridos de guerra ou de pós-trauma nos Estados Unidos que se suicidam por dia. Em Israel, nós temos 2, 3 por ano, e às vezes não só desse motivo do estado, do ferimento dele, porque Beit HaLochem cuida mesmo de todos os aspectos. Não só o aspecto da recuperação física, como de toda a parte de pós-trauma, toda a parte da recuperação psicológica. E o mais importante, essa recuperação é feita junto com a família. Então, vocês viram em várias imagens os feridos, o cara sem perna, sem braço, mas com filho na piscina, porque lá o filho não sente que o pai dele é diferente. Lá ele vê que os outros que nadam na mesma piscina também estão com deficiências, e ele vê que o pai dele faz parte de um mundo, e lá onde eles se sentem à vontade de vir e de fazer atividades. Então, além de tudo que nós vamos falar hoje, são esses valores que o Estado, que todos os amigos que ajudam e apoiam Beit HaLochem dão para esses que dão a vida, ou grande parte do sonho da vida deles, para nós. Então, se a gente pode seguir... Posso botar o segundo? Por favor. Então, a missão do Beit HaLochem, que é incentivar a vida desses feridos,
estabelecer centros que a gente estabeleceu, tem hoje 4, como vocês viram, nos grandes centros de Israel, Haifa no norte, Tel Aviv no centro, Jerusalém e Beersheba no sul. E como tem, infelizmente, número crescente de soldados e civis machucados em atentados ou nesses todos mísseis que a gente vê, às vezes escuta, se feriu 2 ou 3, e para nós acabou ali, mas para essas pessoas ali começa uma batalha nova, uma batalha de vida, e a gente procura sempre entender e tentar diminuir as distâncias em Israel que eles têm que percorrer. Então, tem muitas atividades hoje de feridos na região de Gaza, de Ashkelon, de Ashdod, e por isso Bet Halochem decidiu montar o 5º centro em Ashdod, e aonde, felizmente, a gente pode dar a notícia hoje que todos os recursos necessários para a atividade desse Bet Halochem novo já estão dentro de casa, de apoio do mundo inteiro, o governo de Israel, obviamente, também, Misrad HaBitachon, mas doações do mundo inteiro, inclusive fizemos um trabalho bem importante no Brasil, tivemos doações de gente importante que ajudaram a levantar esse Bet Halochem novo, e que provavelmente no ano que vem nós vamos ter o 5º Bet Halochem já funcionando para esses feridos da região que é entre Tel Aviv e Beersheba. Promover a vida dos familiares, como eu citei aqui, é uma segunda casa, e às vezes até a primeira casa de muitos deles que passam o dia inteiro lá. E apoiar as famílias, porque o trabalho não é só com a pessoa que se feriu. Muitas vezes essa pessoa não quer nem ir para casa. Hoje alguém me contou uma história bem condizente com o que nós estamos falando, que o cara ligou para a mãe dele para ir para o jantar de Rosh Hashanah e falou: mãe, eu vou trazer comigo um amigo, mas esse amigo ele está sem braço e sem perna. Aí a mãe falou: talvez é melhor não, talvez deixa para uma outra oportunidade. E, na verdade, ele não contou para ela que ele foi o ferido que se machucou e está sem o braço, sem a perna, e não queria ir para casa, para não dar trabalho. Então, tem essa dificuldade não só da família, às vezes, entender, claro que vai acolher filho, etc., mas o filho vai se sentir que está virando um fardo para a família. E esse todo o trabalho está sendo feito com os feridos e com os familiares. E a gente já viu muitos casos, inclusive a gente está trazendo para o Brasil, durante o ano, em 2 ou 3 ocasiões, soldados feridos que contam a história, principalmente para os jovens, para as escolas. Nós temos um roteiro com eles, inclusive nós fizemos em São Paulo, fizemos no Rio de Janeiro, na próxima também vamos fazer em Curitiba, que provavelmente vai acontecer no começo de agosto. Então, também é uma oportunidade de escutar umas histórias que eu falo que, às vezes, a gente ajuda algumas almas, mas tem tantos e tantos que passam por esse momento que é difícil, apesar que a nossa religião fala que quem salva uma alma salva o mundo. A gente tenta salvar mais almas para poder dar essa chance. Pode passar, por favor. Nós temos Bet Halochem iniciou em 1949, depois da Guerra de Independência, e já
na época, começou a tratar de 3.400 feridos da Guerra de Independência. Por incrível que pareça, nós ainda temos no Bet HaLochem hoje soldado da época. Nós temos um veterano com 102 anos no Bet HaLochem, que até hoje ele frequenta lá e está sendo tratado no Bet HaLochem de Tel Aviv. Pode passar, por favor. Como já citamos, 51 mil membros, aqui já está 50, infelizmente esses números se atualizam rápido demais por nosso gosto, e a frase que fala no filme, que a única entidade que prefere não ter novos sócios somos nós. Nós temos os 80% dos feridos idade laboral. Isso é um ponto importante. Bet HaLochem faz e ajuda a esses feridos se inserir de volta no mercado de trabalho. E o resultado é muito, muito bom. Nós temos mais de 70% das pessoas, dos feridos, que voltam, aqui está 80%, pode ser que até cresceu, mas está em 70 e poucos por cento, dos feridos voltam para o mercado de trabalho. É um número superior às pessoas normais. Uhum. Então, como esse trabalho incentiva e faz que eles trabalham durante o dia e vêm depois do trabalho para o Bet HaLochem para fazer as outras atividades. Nós temos representações do Bet HaLochem no mundo, 11, e no Brasil é uma delas. No ano passado, 22, 740 bolsas esportivas e acadêmicas em valor de 3,5 milhões de shekalim, que isso tudo foi arrecadado ao redor do mundo, 60 mil sessões de fisioterapia, 15 milhões destinados de shekalim aos treinos, coaching, porque em muitos casos, cada soldado ferido precisa de um coach. Precisa de uma pessoa que, no tempo que ele está lá, a pessoa é um com um, para poder fazer e praticar as atividades que esse soldado ferido precisa. E como já viram no filme, muitas atividades culturais, artísticas. Para jovens, tem um centro de jovens, tem sala de música, eles montam bandas, todo ano se faz passeios, e aí eu vou só contar um pequeno detalhe sobre isso. A família Strauss, que em Israel é uma família muito grande da parte de... E tem café, tem produtos alimentícios. Aqui no Brasil, o Café Três Corações é deles. Eles têm um trabalho que todo ano eles fazem um grupo de soldados feridos, eles mesmos, a família mesma, o casal que já tem 50 e poucos anos e os filhos jovens acompanham os grupos de soldados feridos para fazer aquele que chama-se passeio pós-exército, que a gente chama de mochilão, que o pessoal faz ou na Ásia ou na América do Sul, a gente recebe muitas vezes aqui, e eles fazem passeios similares, com obstáculos e dificuldades, mas fazem e acompanham e financiam todos esses passeios para esses grupos anualmente. É uma coisa incrível, e ver isso, e ver a solidariedade, o entendimento também em Israel, que como os israelenses, a gente faz o exército, a gente passa por isso também, às vezes não tem essa visão que às vezes a gente tem aqui na diáspora, mas nesse caso de soldados feridos, é uma comoção total de todo mundo. Podemos passar. Então, como é que está montada a estrutura do Bet HaLochem? Nós temos mais de 600 funcionários diretos que
tratam, como eu falei, um por um os feridos. Nós temos várias representações. Nós temos, como colocou aqui, já 1949, e como eu citei, de 19 anos, e hoje até tem já de 18 e pouco, até 102 anos. Ainda a maioria masculina de soldados de fronte, que hoje está mudando nos últimos anos. Temos bastante soldados femininos, soldadas femininas, que vão para a fronte de batalha também. E já temos, infelizmente, 6% desse número de soldadas. Nós estamos tratando todos os soldados, judeus, cristãos, muçulmanos, drusos, beduínos, todos, Cherquésia, todas as religiões estão sendo tratadas no Bet HaLochem. Quem foi para o exército, quem participou, ou quem se feriu num atentado, judeu ou não, o tratamento é igual para todos eles. Então, e muitas vezes a gente até ajuda pessoal do sul do Líbano, pessoal da Síria, histórias que não são contadas, mas mostra como o lado humano prevalece acima de qualquer religião, acima de qualquer fronteira. Podemos passar. O orçamento anual, 170 milhões de shekel, 40% o Ministério da Defesa, 20% as famílias dos veteranos que também participam, pagam uma mensalidade bem reduzida, e quem pode, quem não pode, a gente abona. E 40% desse orçamento vem de doações do mundo inteiro, e felizmente a gente consegue todo ano até números maiores do que esses, para a gente fazer instalações novas, melhorar as instalações atuais e, como falamos, montar esse quinto Bet HaLochem. Seguindo. É uma organização muito estável financeiramente, como eu coloquei. As contas são auditadas pela auditoria do governo. E é uma coisa também muito importante a colocar: todos os chefes de exército, todos os chefes de Mossad, de Shabak, todos os alto escalão do exército, ministros da defesa, quem você pede para ajudar Bet HaLochem, para vir para dar uma palestra, para receber alguém, para receber uma delegação, sempre vem na hora, cancela outros compromissos importantes e atende o Bet HaLochem. É a primeira prioridade de todos eles, porque sabem como é importante, até para aqueles que se alistam hoje, saber que tem e terá sempre todo o apoio. Os direitos das atividades da reabilitação, esporte, cultura, etc., e atividades sempre crescentes, sempre vendo novas atividades que podem se adequar ao tipo de ferimento dos soldados que a gente recebe. Quando o soldado se fere e vai para o hospital, após, vamos falar, estabelecer ele de volta na vida e manter ele vivo, já vem pessoal do Bet HaLochem, já conversa com as pessoas no hospital, e aí traz eles para o Bet HaLochem para conhecer e devagar tirar eles de um mundo escuro que eles estão entrando depois de se ferir. Você tem casos e casos que contam que não querem nem levantar, ficam chorando o tempo todo que a vida acabou. Em algum momento, eles estão começando a enxergar que há uma possibilidade de uma vida. E é impressionante quantas startups que nós temos de soldados feridos,
quantas inserções importantes na saúde, em N atividades que esses soldados feridos conseguem, depois de se recuperar, introduzir na sociedade. Pode seguir. Esse um pouco de fotos sobre os Bet HaLochem. Tel Aviv atende 5.600, só de feridos, mais os familiares. Bet HaLochem Jerusalém, Bet HaLochem de Haifa e de Beersheba. Pode seguir. A gente mostra aqui a localização. Esse Bet HaLochem novo que nós estamos montando, está em fases de finalização, ele vem atender essa região que vocês veem no mapa de Israel, a região que é em redor de Gaza, onde os mísseis, para quem acompanhou a última operação, ou todas as últimas operações, esses mísseis caem muito nessa região Otef Asa, e Sderot, Bron Hail, quem conhece e tem familiares lá, que é na região ali, Ofakim, Ashkelon e Ashdod, e além de soldados que vêm dessas regiões para o exército, então nós temos um número de mais de 8.000 que necessitam um Bet HaLochem mais próximo, em vez de se deslocar por distâncias muito grandes que causam sofrimento. Pode seguir. Um pouco sobre esse Bet HaLochem Ashdod. Está em cima, está na praia, então vai ter possibilidade de esportes aquáticos que não tem nos outros 4 Bet HaLochem que nós temos. E é um local maravilhoso. O terreno foi doado pelo Estado. E nós levantamos 90 milhões de dólares ao redor do mundo para montar esse Bet HaLochem. E, de novo, quero citar que o Brasil teve uma importante participação nessa montagem. Seguimos. Então, um pouco do rede dos amigos ao redor do mundo. Temos na Argentina, na Austrália, no Brasil, Canadá, França, México, Holanda, Peru, Suíça, Inglaterra, Israel e Estados Unidos, e todos fazendo um trabalho super importante, tanto em receber soldado, tanto nas doações que arrecada, e no trabalho, porque eu falo que o trabalho tem vários pilares, não é só o dinheiro, não é só a arrecadação, é também mostrar para o mundo esse lado humano de Israel, esse lado de cuidar da vida, e não importa, não só de judeus, de todo mundo que está precisando. Estamos ali sempre para tentar ajudar e mostrar esse lado que Israel tem e não deixar o ser humano, não deixar principalmente aquele que contribui com o crescimento do Estado, no sentido de sempre estar apoiando. O mundo judaico também está com esse foco, esse trabalho muito importante. E a gente vê como é importante para esses soldados, quando eles vêm para cá, como é importante eles verem um apoio que eles nem imaginam que do outro lado do mundo eles têm. Então, o trabalho também é divulgar, em segundo ponto que eu falei, esse lado, e também fazer que os nossos jovens de idade escolar para cima conheçam esses trabalhos, conheçam esse lado e tirar um pouco lados de guerra, lado político, lado humano. E a gente tenta que essas crianças adotam um pouco os soldados, porque esses soldados, uma carta, uma atenção, às vezes é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é importante, a gente faz N campanhas,
mas também a atenção, também mostrar solidariedade com esses rapazes jovens. Eu estava agora em Israel e almocei com um deles que estava no Brasil, o Ron, e ele falou: você não sabe como é importante para nós ter essa companhia, porque no final do dia a gente é muito sozinho. Então, esse trabalho, essa dedicação, às vezes um telefonema, um WhatsApp, uma carta de um jovem nosso, ou até aqui, de todos nós, a gente pode se organizar para a gente poder fazer esse intercâmbio com esses soldados. Pode seguir. Isso fala um pouco sobre como o apoio muda a vida desses soldados, e aqui a gente vê dois casos daquilo que nós falamos. Um professor, funcionário do Bet HaLochem com um soldado. É um trabalho individual, é um trabalho dedicado a cada necessidade, se é cego, se é paraplégico, amputados. E, além de citar que tem um trabalho de super importância de pós-trauma. Tem muitos soldados que, às vezes, até têm dificuldades físicas oriundas do estado psíquico dessas pessoas, do estado mental, do estado daquilo que eles passaram de trauma, passa, às vezes, sinais físicos no corpo, além dos problemas, nem falo de sono, de um mundo muito mais difícil que eles têm que enfrentar. Podemos seguir. Um pouco do trabalho aquático que a gente vê, hidroterapia. Em cada Bet HaLochem tem hidroterapia. É uma área muito grande, muito forte do Bet HaLochem. E cada vez cresce mais, além das piscinas grandes que vocês estão vendo em 2 ou 3 imagens, tem piscinas pequenas com equipamentos de primeiro mundo, aliás, todos os equipamentos do Bet HaLochem de primeiro mundo, todas as próteses, tudo que os soldados e os feridos precisam, não para só em Israel. Se tem um novo desenvolvimento na Alemanha, o último nós trouxemos o Shimon, um soldado ferido de Mishmar HaGvul, que veio aqui, que não andava e se inventou uma prótese controlada pelo celular na Alemanha. Ele foi lá pelo exército e ele voltou andando. E ele está andando, e a gente foi nas escadarias no Rio de Janeiro, e eu falei, nós vamos subir até lá em cima, e ele veio até o último degrau da escadaria. Mostra como a força, junto com o equipamento, junto com aquilo que dá para possibilitar para esses soldados, realmente muda a vida. Seguimos. O esporte, não tem a dúvida que é uma terapia super importante, e o alcance dessas pessoas, temos vários campeões olímpicos, paraolímpicos, esportes de montanhas, de mar, de todos os tipos que vocês podem imaginar, nada para essas pessoas. Elas, quando têm uma vontade de fazer uma coisa, a gente vê a pessoa subindo a montanha, fazendo o hiking lá, com uma perna, com um braço, e vai. E para nadar, nem se fala, basquete, tênis. Temos um campeão paraolímpico de tênis, de várias medalhas, o Gershon. E é impressionante. Além de tudo isso, eu fico impressionado quando você fala com essas pessoas, elas não estão com raiva, não estão culpando ninguém. E se você pergunta se ia fazer alguma coisa diferente
se voltar para trás, ele responde que não. Todos eles que a gente pergunta. Porque eu estou lá para defender a minha casa, a minha família, e não ia deixar de fazer isso. Essa é a importância que eles dão, apesar de pagar esse preço tão alto. Seguimos. Atividades para todas as gerações, tanto os mais veteranos se dividem tipo em grupos de idade, e os jovens, que infelizmente a quantidade maior que nós temos é de jovens, tem o moadão deles, tem as viagens deles, tem as salas deles, os encontros, tem as festas deles, e é impressionante. Tem uma parede de fotos das atividades dos jovens, uma parede lotada, e você vê todo mundo com sorriso. É impressionante. Seguimos. Junto, como também citamos, como é importante que as famílias ficam juntas, as crianças, as esposas, os pais, os irmãos, porque não é fácil, às vezes até o soldado em si consegue se levantar, e para a família tem travas para aceitar a situação, que é complicado. Você manda para os pais mandar um filho de 18 anos, forte, saudável, cheio de vida, fazendo esporte, e de repente ele volta numa cadeira de rodas. É complicado. E Beit HaLochem faz esse trabalho para a família também poder se reorganizar, refazer a vida. Então, na verdade, quando o soldado se fere, não é só ele. A família toda está junto nesse processo. Podemos seguir. O programa de bolsas esportivas e acadêmicas é muito importante. A gente, todo ano, arrecada volumes importantes para essas bolsas. Inclusive, um dos meus trabalhos comunitários também é ligado à Universidade de Haifa, e nós conseguimos fazer um convênio onde a gente também distribui bolsas de estudo superior para soldados feridos, no caso, principalmente da região norte e de Haifa. E essas bolsas que a gente consegue anualmente é um trabalho também, abre o leque, abre uma nova oportunidade, abre uma nova vida, e a maior parte deles quer estudar e quer evoluir para poder se inserir no mercado depois do trabalho, em um novo futuro. Podemos seguir. As viagens que nós já citamos, as atividades, passeios, também tem um trabalho incansável de muita gente e muitos voluntários que recebem, se vai viajar para os Estados Unidos, se vem para cá, se vai para o Canadá, as pessoas do Beit HaLochem ao redor do mundo recebem essas pessoas, faz com eles passeios. Nós, no caso, agora recente, a Su ajudou a gente, fizemos todo o Rio de Janeiro, e coisas simples, que o Ron é cadeirante, um dos dois que estavam com a gente na última vez, e para subir no Corcovado, para nós é normal, né? Tem escada rolante. E botar a cadeira na escada rolante, que descobrimos que não tem elevador para a parte de cima, só tem escada rolante. Então tinha que pegar a cadeira, um ficar para trás, um ficar para frente, para a cadeira não voar, e subir para ele poder tirar fotos lá em cima no Corcovado. Então, as coisas simples não são tão simples, e precisa de gente, e precisa de ajuda, sempre para a gente poder proporcionar esses momentos tão especiais para essas pessoas. Então, é isso um pouco do Beit HaLochem, desse trabalho tão emocionante, tão importante, e a gente cuida
na verdade, daquele que cuida e que nos cuidou e continua cuidando da gente, com muito amor. Esse é o Beit HaLochem. Muito emocionante. Eu queria pedir para a Ana, Ana, que é a nossa executiva do Beit HaLochem Brasil, se a Ana querer acrescentar mais alguma coisa e colocar um pouco sobre alguns trabalhos que estamos fazendo atualmente aqui. Na verdade, eu queria, complementar o Avi, no sentido que, por algum motivo, eu acho que das 80 pessoas que tem aqui hoje, nessa noite de tanto sucesso, eu quase poderia pôr as mãos no fogo, que até não, bom, até é um pôster de tijolos, está por aí? Não, tem esse PDF. Esse eu não recebi. Espera aí. Deixa eu ver se eu passo para ele aqui. Um minutinho. Vai falando, Ana, que eu vejo aqui, tá bom? Por favor. Queria dizer que, por essas coisas da vida, 90% das lideranças comunitárias e das morim, das escolas, e, enfim, todas as comunidades desconhecem a instituição de Beit HaLochem. É alguma coisa que nunca se falou, talvez até pelo preço que se paga, não é um lugar que se visita, e eu pessoalmente imagino que todos os que estão aqui comigo acompanhando o Zoom e formam parte da diretoria, estamos em um momento de privilégio na nossa vida, de poder estar trabalhando para Beit HaLochem. Beit HaLochem é um lugar de otimismo, como o Avi falou, é um lugar para recomeçar. E eu acho que todos, de alguma forma, a partir dessa abertura hoje, podemos nos engajar. Não sei, Su, se você achou o PowerPoint que eu queria mostrar como, que eu te mandei por WhatsApp hoje. Enfim, na verdade, por que era importante mostrar essas imagens? Eu imagino que todos vocês se tocaram de alguma forma, e a próxima pergunta é como podemos ajudar, como podemos nos engajar. E essa ideia do que eu quero mostrar, não havia junto com a nossa diretoria e a Susana, que abriu esse leque no Rio de Janeiro, como podemos todos estar mais perto de Beit HaLochem. O que tem interessante é que Tzahal, o exército de Israel, é o exército do povo. Então, automaticamente, isso que faz é que cada pai, cada filho, cada irmão, sempre tenha alguém que foi para a guerra, que talvez faleceu em alguma guerra e que talvez ficou com muitas sequelas. E desde o momento exato, como o Avi falou, que o ferido está sendo dado de alta, e a partir daí ele não vai ficar mais internado, ele se olha a si mesmo e fala: o que eu faço da minha vida? E Beit HaLochem são instituições de day use, não são lugares para ir dormir. Não sei se vocês viram nas fotos, mas se alguém conhece Hebraica São Paulo, imaginem terrenos de 50.000 metros totalmente dedicados à recuperação de feridos, a que tenha uma vida digna. Ele vai para um fit center, como o Avi falou, ele vai ter um aparelho, mesmo que ele está paralisado daqui para baixo, ele vai ter um aparelho que vai servir para ele, para a circulação. É uma coisa extraordinária. E tem muito a ver também, agora a gente viajou, fizemos 13 pessoas, muitos dos quais estão aqui, inclusive a Denise, a esposa do Avi. Está se usando muito cachorros para pós-trauma, não só para cegos, porque ele emite, a pessoa emite um tipo de secreção que o cachorro consegue abraçar ele quando ele está com um pânico. Então, o que Israel está desenvolvendo a nível de pós-trauma, que são os feridos invisíveis, que tem todas as pernas, tem tudo, mas a olho não se vê o trauma que eles padecem. O que mais poderia acrescentar se
Se é que... É importante, já que mostrou a foto da viagem, anualmente, no mês de abril, Yom Ha'atzmaut, nós fazemos grupos que vão para Israel, aonde esses grupos visitam os Bet HaLochem, pelo menos um ou dois, em Israel, interagindo junto com os soldados feridos, conhecendo o trabalho, e não há nada igual aos nossos olhos que vem o trabalho do dia a dia, para a gente entender realmente o que está sendo feito. Então, se tiver gente no grupo que tem essa vontade, para o ano que vem, obviamente, abril do ano que vem, daqui a um ano, nós fazemos essa viagem. Nessa viagem, além de Bet HaLochem, além de conviver com os soldados feridos, nós temos sempre interação com os oficiais do alto escalão do Exército de Israel, do Mossad, da Shabak, visitando pontos muito estratégicos e importantes. Nessa última, visitaram Ramat HaGolan, com tanquista que segurou na guerra de Yom Kippur toda a divisão de tanques da Síria, visitando os bunkers, visitando lugares, até os túneis lá no sul, visitando e conhecendo de perto todo o que está acontecendo, que a gente consegue ver aqui nos jornais, ou que a Sherman manda, ou que alguém manda de Israel, de notícia. Vem louco. E não há nada como ver e sentir para entender o que se passa realmente em Israel. Então, aqui também se abre um convite para as pessoas que tiverem interesse para o ano que vem, também faz parte desse trabalho. Estão perguntando, depois, aqui no chat, Avi e Ana, se vocês colocarem os contatos também das pessoas que vão ter interesse de fazer a viagem, ou de, enfim, ter mais informações, é bom a gente deixar aqui no chat também, tá? Por favor. Sim. Bom, vai começar aqui, o Samuel conseguiu. Só para finalizar e complementando o Avi, né? Bom, pode ir para a próxima, que também não quero alongar, né? Que desculpem. Pode ir para a próxima. Bom, como o Avi diz, como podemos colaborar de alguma forma um pouco mais efetiva? Podemos ir para a próxima. Como o Avi explicou, divulgar a partir de hoje já é um momento. Vocês podem até colocar ZDVO, que é Disable Organization, e já ver o que tem na internet, e ressaltar e contar, e tentar sensibilizar a todos desses heróis que em algum momento cuidaram de nós. A partir das bolsas, decidimos o ano passado, nós juntamos $100.000 em bolsas. Ou seja, como funciona? O projeto chama Uma Luz para a Vida, porque uma pessoa de 19 anos, 20 anos que foi ferido, o mais importante é que ele encontre um futuro, que ele possa estudar, porque no Exército de Israel ele só se libera com 21 anos, e aí começa a estudar. E Beit HaLochem, o que ele decidir fazer? Technion, uma yeshiva, uma escola de artes, uma escola profissionalizante, Beit HaLochem consegue uma bolsa. Então, pode passar para o próximo. Se vocês têm um aniversário o dia de amanhã, o menino tem de tudo, a amiga tem de tudo, se juntem alguns amigos e deem uma parte de uma bolsa. Uma bolsa custa, por exemplo, $1.500 por um ano, uma bolsa acadêmica. Cada um dá 20, 30, é uma ideia que eu estou trazendo,
que você pode colaborar de outra maneira, ajudando a alguém a iluminando a vida deles. A próxima. Como o Abi já explicou, temos as acadêmicas. Essa é uma cerimônia, uma vez por ano, é muito sério. Beit Alohem decide, as pessoas dizem, quero estudar isso, quero estudar outra coisa, e Beit Alohem vê quanto ele pode pagar. Se ele não pode pagar nada, ele vai receber a bolsa integral. Se pode 20%, e a cada ano ele passa por um comitê, e o comitê vai ver, você ainda precisa da bolsa? Você foi um bom aluno? Você foi merecedor? E uma vez por ano, e quem dá a bolsa pode participar pessoalmente ou por Zoom da entrega da bolsa e das formaturas. É uma coisa de muita seriedade. Pode ir para frente. Tem bolsas esportivas e isso implica muitos coaching, treinadores, tudo é de muito valor. A gente agora estou aqui com algumas pessoas que viajaram juntas e a gente fez a experiência de andar em bicicleta, os próprios feridos nos sentaram na cadeira e nos fizeram sentir como é não poder contar com as pernas para fazer um esporte. Jogamos basquete 40 minutos em cadeira de roda com eles. Vamos para a próxima. Esse aqui é um convite, por exemplo, quando vocês doam uma bolsa ou uma parte, ou simplesmente eu aviso e vocês querem ver como é uma formatura, é muito, muito emocionante. A próxima, esse é o Beit Alohem. E por que estamos fazendo o link? Como fomos no Rio, né? Na sinagoga, Susana, a gente lançou. E qual é a ideia? A ideia não é só uma pessoa que pode dar $5.000. Qualquer pessoa pode participar. Pode dar R$18 e doar um tijolo para o Beit Alohem de Ashdod. Porque isso faz que você se sinta bem. Você ter a chance de participar. Então, nós, não sei se a Miriam está aqui, toda a nossa comissão aqui em São Paulo, bolamos essa campanha, construímos Ashdod juntos. Significa que você, através de um Pix, enfim, depois a gente pode dar mais informações, você pode doar um tijolo, e o Abi contou que ele está tentando que a gente tenha uma parede de Beit Alohem e Ashdod, porque um tijolo, outro tijolo, se forma uma parede, outra parede, se forma um prédio, e final temos o lar do Beit Alohem em Ashdod. O próximo, já vimos essa figura, esse aqui é o futuro, daqui a pouco. O próximo, eu também participei. Qual é a ideia? A ideia é que vocês compraram 3 tijolos para um aniversário, e vocês podem dar um diploma para essa pessoa. Eu e Susana doei um tijolo no seu aniversário para construir Ashdod. Então, nós podemos fazer um pequeno diploma e poder dar para um aniversariante. A próxima. Esse é um exemplo de uma pessoa que agora doou para Pesach. Então, você pode doar em Pesach o que você quiser, a quantia que você quiser. Você pode mandar um diploma e a gente manda para qualquer lugar do mundo. Acabamos de mandar uma doação muito grande para um bar mitzvah em Geneve e a gente mandou por DHL o diploma como presente de aniversário para esse bar mitzvah. O próximo é isso aí. O que eles têm todos em comum é a vontade de viver com dignidade. Tem danças em cadeira de roda. Esse é o que o Abi contou do grupo de jovens com todas as atividades. Esse é um soldado que aos 18 anos ficou cego, religioso. Ele tem esse cão-guia, ele sonha em recuperar a visão, e enquanto não, aqui tem mais um cego recebendo uma bolsa de estudo. Esse aqui é um cachorro que acompanha. Acho que já está acabando. E esse é nosso segundo slogan, que não deixamos nossos feridos para trás.
porque se tem uma coisa que uma mãe sabe, é que no momento que um filho vai para a guerra, quando volta, tem que ter alguém para cuidar dele se precisar. E acho que acaba aqui o PowerPoint. Eu, em nome de Beit Alohem, do Abi, Susana e o pessoal do Rio, eu sempre digo quantas vezes vamos... Eu volto um minutinho, por favor, na anterior. Bom, não importa. Quantas vezes a próxima, quantas vezes, especialmente no começo, vamos para o Kotel e a gente quer tirar uma foto com esses meninos e meninas tão bonitas e corremos para tirar uma foto, não é verdade? Todos temos em algum momento uma foto. E a próxima é a foto que nunca tiramos, né? Que são os soldados que ficaram feridos e que estão um pouco, não saem mais nos jornais, a gente, depois que são feridos, não sabemos mais deles, mas eles estão lá e temos que estar para eles. É isso aí, em meu nome, muito obrigada, e obrigada ao Rio de Janeiro. Eu sempre me emociono de falar de Beit Alohem. É um privilégio ser parte de uma equipe aqui no Brasil que está perto desses heróis. Obrigada. Pessoal, Susana, se o pessoal tem alguma pergunta, alguma observação, a gente está aqui para Temos atender. aqui, Ave, olha, já tem 2 pessoas. O Beto quer fazer uma pergunta. Beto. Boa noite, parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho muito bonito. Eu tenho algumas curiosidades. Primeiro, o seguinte, esse trabalho é só para pessoas que sofreram com guerra ou pessoas que tiveram algum trauma, um acidente, é aberto a esse tipo de pessoa que teve acidente de carro, acidente, algum tipo de acidente que precisa de uma reabilitação, ou é só para sobreviventes de guerra? E a outra pergunta é o seguinte, Israel tem a fama e o sucesso de ser um país que pulsa tecnologia de ponta em todos os campos, e principalmente, pelo que eu estou vendo, em reabilitação. O Beit Alohem desenvolve tecnologia de reabilitação, porque é um trabalho que vive crescendo. Essa tecnologia é exportada, é vendida, ela tem algum tipo de comercialização, ou pode ser feito, é uma ideia fazer isso? Porque, com certeza, vocês têm uma tecnologia de ponta em reabilitação. Sim. A primeira pergunta são tratados soldados feridos de guerra e civis ou soldados que se feriram em atentados. Casos de acidentes ou da vida civil, tem outras entidades que cuidam desses casos, que não é Beit Alohem. Beit Alohem é a casa dos veteranos de guerra e atentados. Sobre a segunda pergunta, sim, Israel desenvolve muitas tecnologias, mas também existe no mundo, tanto na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros países, tecnologias, e cada lugar traz novidades. Tem um intercâmbio dessas tecnologias, principalmente dessas entidades. Em todo o mundo tem entidades que tratam dos veteranos de guerra, etc., ou até de civis. E essas entidades têm um intercâmbio de troca de informações e tecnologias. Óbvio, muitas tecnologias de Israel são exportadas, sim, hoje, e são tratadas, por isso que, por exemplo, o chefe de veteranos de guerra dos Estados Unidos vem visitar Beit Alohem, para ver o que tem de novidades, para ver, e não só no Beit Alohem, as novidades vêm de várias empresas que tratam desse assunto, hospitais, o Shiba, tem vários hospitais que são fonte, até na medicina mundial, em tratamento de ferimento de reabilitação. Isso, de reabilitação. Então, sim, tem isso.
Tem exportação, tem importação, tem troca de informações, trocas de ideias. É uma coisa bastante ativa no mundo hoje para tentar ajudar quanto mais essas pessoas. A reabilitação é uma coisa que é muito pulsante no mundo, né? Que emociona todos e todos os sentidos, principalmente pessoas mutiladas em guerra. Então, mas o problema às vezes é exatamente isso, que essas tecnologias são as que mais estão sendo trabalhadas, mas tem mutilações que a gente não enxerga. Pois é. As mutilações emocionais. E isso não é menos importante. Não é menos traumático. E é mais difícil de entender, porque você fala, imagina, você não imagina a vida das pessoas que não conseguem dormir, não conseguem comer, e aquilo que eu falei, às vezes se transforma em dores e limitações físicas que vêm pela cabeça. Tá certo. Obrigado. Tem o Isaac, também quer perguntar. Boa noite, Avi. O Sheba que você fala é o Tel Shomer? Sim, Tel Shomer. Exato. Em 1967, eu fui mitnadef, ou seja, voluntário na Guerra dos 6 Dias. Por acaso, fiquei no Tel Shomer. E era uma base militar, e a gente saía da base, tinha um círculo onde parava o ônibus, paravam os veículos. Nós estávamos esperando uma condução, parou um senhor e nos ofereceu uma carona. E o que aconteceu? Esse carro desse senhor era todo adaptado. E ele simplesmente sugeriu que a gente fosse fazer a visita num hospital que era do outro lado, Hospital de Mutilados de Guerra. Tudo bem, o rapaz perdeu um braço, então ele tem um carro adaptado. Aliás, perdeu uma perna, o carro estava adaptado para as mãos. Aí eu resolvi visitar. Era um hospital pequeno, que hoje... onde era Um minutinho, eu queria interromper. Ô, Suzana, faz favor de brecar. Tem gente entrando no share screen. Agora acabou. Obrigado. Então, eu fui visitar. Era um pequeno hospital. E esse pequeno hospital tinha uma pequena fábrica de próteses. Nós adentramos ao hospital e vi coisas impressionantes. Vi um senhor sem os 2 braços, sem as 2 pernas, deitada numa cama, com uma barbinha, religioso, e com um sorriso. Aí eu comecei a entender muita coisa sobre Israel, sobre a guerra e o comportamento do povo. Agora, teu trabalho é fantástico. Eu ajudo como puder vocês. Tem alguns grupos que a gente coordena, podemos criar novos grupos. Eu acho que nós devemos muito a esse pessoal. Quanto mais longe de Israel, mais nós devemos para eles. É a nossa policy de seguro, Israel. Se não tiver Israel, a gente não vai ter essa tranquilidade que nós temos hoje aqui. Justamente. Então, já que a gente não está se expondo a riscos, nós temos que pagar muito bem essa policy e temos que fazer tudo possível para beneficiar esses que foram mutilados e que merecem todo o nosso respeito e que nós temos que fazer o possível para dar um conforto e tranquilidade. Eu acho que poderia falar 1 hora, Avi, com você, com a Ana, mas eu acho que eu deixo aqui por ter mais gente e acredito que tem muita gente curiosa. Eu gostaria de participar com vocês. Uma boa noite. Será muito bem-vindo, eu te agradeço e concordo em gênero e número grau de tudo que você falou. Raia, querida. Boa noite a todos. Avi, Ana, eu já conhecia o trabalho até pelo André Lais, eu assisti uma live com ex-combatente, e
é muito importante esse trabalho do Beit HaLochem, e como o Avi falou, vidas que se perdem psicologicamente, fisicamente, onde você tem que dar uma recuperação de vida. Eu acho que isso é uma coisa assim, fantástica, que tinha que ser mais divulgado, e vai ser, né, Suzana? Eu te acompanho nessa campanha. Eu acho muito importante a gente fazer isso, principalmente com jovens, né? Porque nós estamos assim perdendo muitos valores, isso no geral, valores éticos de consideração, valores humanos. E quando a gente vê um PowerPoint desse, esses depoimentos que vocês fizeram, eu acho que se toca corações, tem que se fazer uma campanha mesmo maior. Eu queria saber, ou do Avi ou da Ana, como é que é esse apoio que é feito ao soldado, né? Junto com a família? É na casa dele, a família vindo ao Beit HaLochem? Como é feito esse trabalho? Quer responder, Ana? O entorno familiar, como o Avi falou, é muito importante. Então, Beit HaLochem, ele tem a piscina do deficiente e a piscina para o neto, para que quando o neto possa ir com a família, possa também nadar junto ele se integra, Beit HaLochem integra a família, integra a comunidade onde ele mora. Por exemplo, Ashdod, agora toda a região vai integrar também a família e a comunidade. Então, esse trabalho é uma coisa espetacular. Realmente a família fica muito abalada, destrutura tudo, e é um trabalho totalmente em equipe. Família, Beit HaLochem, encontrar um trabalho, encontrar um futuro e reintegrar a sociedade. Está totalmente. Eu vou contar uma anedota muito até... uma vez contou um soldado, a gente estava em Beit HaLochem, era um avô, e ele disse que estava tomando um café, um senhor mais velho, e chegou a netinha de 5 anos. Vovô, agora. E ele disse que você viu um homem sem perna? Ele falou, não, eu vi uma perna sem homem. Então, estava próteses do lado da piscina, enquanto ele nadava. E você está lá, e vê os netos, e você vê os cachorros pós-trauma, tudo com uma naturalidade. Por isso, o soldado se sente bem. É uma coisa muito especial. E eu tenho um pequeno sonho, né? Acho que aqui eu estou vendo nossa equipe de São Paulo, né? Avi prestigiando o Zoom, aqui vi vários dos nossos. E antigamente, eu sou do Uruguai, quem não dava para o fundo comunitário, ou quem não dava para alguma coisa, era Israel. Eu acho que hoje em dia temos o desafio que todo o Brasil saiba o que é Beit HaLochem. Não importa, é um desafio enorme e é um privilégio. Assim como há 100 anos se estabeleceu o Keren Kayemet aqui, eu acho que o Avi está liderando que a gente possa ter o Beit HaLochem no Brasil, mas de uma forma que todo mundo saiba o que é. Eu acho assim... Concordo com você, concordo mesmo. É um trabalho que pode começar de todas as pontas, principalmente a correspondência, de mandar alguma coisa escrita, sabe assim, começar com jovem, com criança, mostrar a situação e começar o contato e, evidentemente, ajuda financeira. Mas você saber por que você tem que ajudar. Eu acho que isso é mais importante do que você doar. É você se envolver com um projeto que é humano, ele é muito humano. E ele é necessário, né? Não é uma coisa jogada, é uma coisa importante. E o que está se fazendo de espalhar os centros, né? Em cada pedaço de Israel, é muito importante a proximidade. Então, cada vez estende, vamos dizer, cada vez é importante mais capital, porque vocês têm para aonde investir. Eu acho que essa é a resposta, né? Muito importante. Sem dúvida, e só complementando duas coisas. A primeira é isso que nós falamos.
um dos principais pilares nossos aqui é divulgar a causa, porque quanto mais pessoas se envolvessem, isso para mim é um valor maior do que um valor financeiro. O valor financeiro ele vem como uma consequência. É o toque da emoção, né? Exato. E só respondendo na sua pergunta, a maior parte dos trabalhos são feitos nos centros, no Beit HaLochem em si, com as famílias, tanto em parte física como em parte psicológica, e tem sim, às vezes, visitas às casas. Quando tem Hayalim que não querem sair, que se recusam, se vai até a casa deles para fazer um trabalho para poder tirar eles da cama ou de situações mais agudas e trazer eles de volta para a vida. Muito importante, muito boa apresentação. Só quero dizer uma coisa importante que eu acho que já que tem tantos líderes comunitários aí no Rio, tentar fazer que se tem uma marcha pela vida, se tem uma visita de uma escola judaica, que a gente possa agendar uma visita dos alunos da Beit HaLochem. É muito importante. Ver com os próprios olhos, sentir é outra história. E a gente pode acessar isso. Ana, você vai conseguir, com certeza. Sabe? Muito obrigada. Eu tive o prazer de ir ano passado e foi assim muito emocionante, Rael. Eu recomendo todo mundo, quando estiver em Israel, que vá e visite, ou tente agendar, fala comigo, fala com a Ana, fala com alguém que possa ter, né, esse contato mais e visitar, porque é muito emocionante. Ao Ana, vivo, a gente... Da minha parte, estou com você e não abro, tá? A gente pode tá bom, minha querida. Planejar, vamos conversar, com certeza. Para começar a dar esse passo. Tá bom, Raia, obrigada. Renato? Boa noite. Eu tinha duas perguntas. Primeiro, como é que é a mecânica de hospedagem do Beit HaLochem? A pessoa fica eternamente ou, vamos dizer, uma vez recuperada psicologicamente, volta para a casa dos pais? Ou quantas pessoas habitam realmente esses lares? Pessoas ficam permanentemente ou voltam para casa? Isso se dá com que frequência, por favor? Primeiro, é importante esclarecer, eles não dormem lá. Eles têm as casas deles e eles vão lá, cada um o volume de horas necessárias por dia, por semana, etc., tanto de tratamentos físicos como psicológicos. Não existe período limitador a isso. Até nem para esses pós-trauma. Acontece casos que as pessoas têm pós-trauma enrustido dentro deles durante anos e anos e vivem a vida normal. E aí, depois de 20 anos, isso explode e aflorece, e aí começa o tratamento. Então, e aí ninguém vai negar um tratamento para uma pessoa que apareceu 20 anos depois de que participou de uma guerra. E como esse que tem o pós-trauma, por exemplo, em seguida, temos membros com 102 anos. É o cara que participou da guerra da independência de Israel. Então, não há limitação de tempo, não há limitação de quantidade. Tudo que é requisitado por esses soldados está sendo feito e dado de auxílio para esses soldados e para os feridos de guerra e atentados. Mas não habitam lá, não moram lá, não tem hospedagem. Então, as famílias precisam levar e apanhar, né? Não. Desculpa, só vou complementar. Tem peruas que pegam os soldados que não têm locomoção para jogar basquete, enfim. E quero também que não é só um lugar para ir fazer um pilates ou um fit center. É um lugar que às vezes você vai na cantina encontrar com outras pessoas. Isso. E a segunda pergunta, esses jovens que vão a Israel pelo Taglit, pela Shnat, tudo mais, não vão regularmente visitar a entidade, não? Ainda não tem isso como estabelecido? Fazem a marcha da vida? Não?
Agora, nesse último ano que nós estamos fazendo esse trabalho, nós fizemos uma reunião junto com o pessoal do Taglit, para a gente levar os grupos de Taglit, do Brasil principalmente, que é onde a gente está trabalhando, para visitar Beit HaLochem durante os 10 dias de Taglit que eles fazem em Israel. O pessoal do Marrom também, quer dizer, quem Israel, né? Sim, na verdade, agora, por exemplo, o ano passado, fomos para as Macabíadas e levamos os jovens para visitar. O que não é muito comum no Beit HaLochem é você tocar a campainha e entrar para visitar, porque as pessoas estão em seus tratamentos, estão no seu habitat. Então, em geral, a gente agenda para conversar com alguns feridos, para não interromper também o habitat deles, né? Com respeito e organizar. Mas a gente, nas Macabíadas, levou todas as faixas etárias de atletas para conhecer. Tá bom, obrigado. Esse próximo grupo que está indo do Taglit vai visitar o Beit HaLochem? Pergunto porque a minha neta vai. Ainda não está fechado por questões de logística. Pode até ser que vai acontecer, mas ainda eles estão vendo a logística quando sobra o tempo para eles, que provavelmente vai ser em Jerusalém, do Beit HaLochem de Jerusalém. Ainda estamos em tratativas dessa questão. Tomara que consigam. Tá bom. Joelson. Eu espero que chegue o dia que não vamos precisar mais de Beit HaLochem, que chegue a paz. Mas, enquanto esse tempo não chega, nós temos aqui gente do Brasil todo, até de outros países. Então, seria interessante vocês colocarem em contato com as pessoas que queiram ajudar, se engajar nessa luta. Aqui no Brasil, a quem a gente deve procurar se quiser ser um voluntário do Beit HaLochem? Eu coloquei no chat o meu celular e o celular da Ana, e vocês também têm o contato da Suzana. Inicialmente, eu acho que isso é suficiente para quem quiser nos contatar e ter informações, ou fazer alguma coisa, ou participar em alguma coisa, sempre bem-vindo. Nós queremos quanto mais bocas falando desse trabalho, desse assunto, seria melhor e seria ótimo. Então, tem aqui os nossos contatos já no chat, podem nos procurar e a gente vai saber como cada um pode se envolver nesse trabalho, sem dúvida nenhuma. Quanto mais, melhor. E também, né, nós somos um povo realmente diferenciado, né? Nós cuidamos de nós. Aliás, se nós não cuidamos de nós, quem vai cuidar? Ninguém. O mundo... É o que eu falo. Quando acontece qualquer coisa, a voz contra o racismo logo se levanta, é uma comoção mundial. Agora, quando é um ato antissemita, nós vemos pouquíssimas vozes se levantando. Então, nós temos que cuidar de nós mesmos, não esperar ajuda de ninguém. Com certeza. Prima. Eu fiquei muito emocionada em conhecer esse trabalho e queria cumprimentar com o meu coração muito, muito emocionado todo o AVE, a Ana, todo o pessoal que trabalha com isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu só tenho uma curiosidade pequenininha. O que quer dizer a palavra Lochem? Qual é a tradução? Beit é casa. O que quer dizer Alochem? Lochem é o combatente, a casa do combatente. Alochem é combatente. Tá. Bem de Milhamá. Combatente, oi? Bem de Milhamá, de guerra. Milhamá, Beit HaLochem, a casa do combatente, como o Avi falou. Entendi. Tá. Mais uma vez, um grande abraço e parabéns a vocês. Bom. Já que estamos nas explicações, deixa eu perguntar uma coisa, Suzana. Só um instantinho, uma curiosidade. Traduz o logotipo de vocês
É uma flor, é um ramo? Traduz o logotipo. Posso falar, Avi? Pode. Você lembra do palmar? Você deve Sim. ser da época do palmar. Sim, O palmar era a espada e o trabalho da terra e a espiga. Então, está baseado um pouco no símbolo de Tzal. Se você vê o símbolo do exército de Israel, é praticamente o mesmo sentido. E complementando uma coisa muito importante do Beit HaLochem, é que a única organização que representa os direitos civis dos soldados. Um soldado que não é reconhecido ou que precisa, enfim, aumentar seu tipo de dependência ou de pensão, Beit HaLochem luta pelos direitos através de um advogado. E isso é uma coisa muito importante. Queria só complementar. Peraí, então eu entendi que vocês também dão um apoio jurídico, todo esse processo, isso tudo também vocês fazem. Sim, sim. Parabéns. Todo o apoio, todo necessário de todos os sentidos, jurídico, social, administrativo, tudo, fazer a casa, ajudar em montar a casa, tudo. Maravilha. Só complementando uma coisa, é uma espada e é uma folha de azeitona, alezait, que é o símbolo da paz. É que se a gente precisa, a espada a gente usa para se defender. É Tzva Hagana Israel, o exército de defesa de Israel. Nós não saímos para atacar, a gente sai para se defender. Essa é a espada. E a folha é a folha que representa a paz. Então, o nosso desejo é que com a espada a gente consegue defender a paz. Está explicado, parabéns. Eu teria uma última pergunta. O governo de Israel dá alguma pensão a esses combatentes? Sim, dá alguma pensão, sim. Cada soldado tem a avaliação da gravidade dos ferimentos, tanto físicos como psicológicos. Tem uma avaliação, de tempos em tempos ela está sendo recorrente, e através dessa avaliação se define a porcentagem de apoio que o governo dá a cada um deles. Isso aqui é patriotismo, né, Avi? Isso aqui é patriotismo. Se você procurar uma definição, aí está a definição de patriotismo. Mais do que isso, o que eu sempre falo que mais me impressiona, que você vai falando com vários desses soldados feridos e você vê sorriso, esperança, zero raiva, zero mágoa, zero revolta. Pelo contrário, essas pessoas te transmitem que, se precisar, iam fazer isso e mais do que isso para defender a nossa casa. É servir a pátria mesmo. E você continua encontrando jovens que querem se alistar nas unidades de combate. Não é que eles sabem o risco que estão. É um ideal muito forte. Eles querem estar lá. Porque, geralmente, o jovem de lugar nenhum quer servir exército, né? E aqui não, aqui é o contrário. E depois é a demonstração, né, da continuidade de querer viver uma outra vida diferente, porque ficou mutilado, mas o querer viver, continuar vivendo. É muito importante mesmo. Muito bacana. Eu acho que o Zeca queria fazer uma pergunta. Zeca, você queria? Zeca? A minha pergunta é um pouco mais, sei lá, materialista. Eu pergunto se o soldado ferido, eu imagino que ele continua recebendo o soldo dele como soldado, como se ele estivesse no posto, mas ele tem direito a alguma indenização em dinheiro pelo Estado, por ter, dependendo do ferimento que ele teve, da perda que ele teve? Então, ele não recebe uma indenização, mas ele recebe um salário, um sustento
mensal pelo grau de ferimento que é avaliado, e geralmente eles mesmos procuram se inserir de volta no mercado de trabalho e depender quanto menos dessa ajuda do governo. A ajuda vai continuar existindo, mas eles sempre buscam fazer uma vida ao máximo normal dentro do possível, da normalidade possível que eles alcançam. Ele Avi, complementando, por exemplo, se ele precisa de um cuidador 24 horas por dia, vão pagar para ele. Então, todo tipo de ajuda que ele precisar pelo resto da vida. Pegando o gancho da pergunta do Zeca, desculpa, só para encerrar, que eu sei que está encerrando. Se a pessoa não consegue se integrar, voltar a trabalhar, o Beit Elohim absorve ele de novo e ele continua sendo, vamos dizer, pensionista do governo? Sim. Beit Elohim nunca deixa ele de lado, nem se ele está no mercado de trabalho, ele continua sendo membro do Beit Elohim, continua sendo tratado pelo Beit Elohim, pós horas de trabalho, no final de semana, e em todas as necessidades dele, se for jurídica, se for com o governo, se for qualquer coisa, ele continua sendo apoiado pelo Beit Elohim. Então, e se ele não se insere no mercado de trabalho por qualquer motivo, ou não quer, ou não pode, ele tem a pensão dele do exército, então nenhum deles vai ficar abandonado assim, desamparado nunca. Aqui também só uma coisa, a Thaís colocou, a Thaís, que também faz parte da diretoria, colocou mais o celular dela também, para quem quiser, tem mais telefones de contato para poder ingressar no trabalho junto com a gente. Bom, ok. Avi, Ana, em nome do Segundas Intenções, obrigado pela aula de vida, pela aula de esperança, por tudo aquilo que vocês nos transmitiram. Eu confesso que eu não conhecia esse trabalho, eu acho que a maioria também das pessoas hoje aqui também não conheciam. Parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo, e eu deixo com vocês um final de esperança. A palavra é sua, para a mensagem final sua e da Ana. Depois eu volto para apresentar a vocês o próximo convidado, ok? É com você, Avi, Ana. Vocês. Ana, primeiro as damas. Primeiras damas. Bom, na verdade é incrível, porque quando a gente começou com o trabalho da nossa diretoria, né, Avi, nos pegou a pandemia e Beit Elohim fechou. E vocês sabem que foi um problema muito grave para os feridos, porque eles ficavam postrados em casa e depois de um ano, Beit Elohim ganhou na justiça o direito que Beit Elohim permanecesse aberto sempre, como primeira necessidade. E fazia muito tempo que eu não fazia um Zoom, fizemos coisas muito incríveis com soldados durante a pandemia, com o resgate de Entebbe, com grandes heróis, e estou muito feliz de ter aberto, através da Susana e do Avi, esta porta na comunidade, e estamos juntos por Am Israel. Avi? Eu só vou falar assim, primeiro, a esperança, tanto de paz como de vida, e a solidariedade do nosso povo, conosco e com os outros, que continua reinando para sempre. Maravilha. Mais uma vez, obrigado a todos. O próximo Segundas Intenções vai trazer a jornalista e historiadora Lia Bergman, que traduziu todas as leis e editou o livro 1938, Um Raio no Céu Azul, As Leis Raciais na Itália, publicado pela Bnei Brit do Brasil. Nele, sua mãe, Eda Maier Bergman, nascida em 1927 e falecida em 2007, relata, abre aspas, fui retirada da escola, humilhada publicamente,
como se de repente tivesse deixado de pertencer à raça humana. Nunca esqueci ter sido tratada como um animal. E por que a família escolheu o Brasil como nova morada? Fecha aspas. Lia Bergman, em sua fala, vai reviver o período de calma na vida dos judeus italianos, mas bruscamente interrompido pela publicação das leis raciais em 1938. Sua mãe, Eda Bergman, tinha então 11 anos e foi proibida de continuar frequentando a escola onde estudava em Milão, por ser simplesmente judia. Ao completar 80 anos, decidiu escrever sobre o fato que a marcou profundamente e publicar a primeira tradução completa para o português das principais leis promulgadas de 1938 a 1945, buscando cercear cada vez mais a vida dos judeus naquele país. Não percam o relato de Lia Bergman, dia 5 de junho, 21 horas, sempre convidados eternos do Segundas Intenções. Obrigado, Avi, obrigado, Ana. Suzana, boa lembrança pelo convite. Parabéns a todos, parabéns a todos nós, mais uma vez.